Ao caminhar pelas ruas de Barcelona, é impossível não sentir o peso da história e a pulsação de uma cultura vibrante. No coração da Catalunha, ergue-se uma obra monumental, tão viva quanto a sua própria identidade nacional, a Sagrada Família. Mas por trás de sua beleza avassaladora, esconde-se uma batalha silenciosa, uma saga que entrelaça fé, arte e o fervor do nacionalismo. Esta é a história de Antoni Gaudí, o arquiteto que transformou pedra em oração, e da Catalunha, uma região cuja busca incessante por autonomia moldou e foi moldada pela arte que produziu, uma história de como um templo se tornou o espelho da alma de um povo. No século XIX, a Catalunha vivia um renascimento cultural extraordinário. A industrialização trouxe riqueza e modernidade, mas também reacendeu uma chama antiga, a consciência nacionalista. Um movimento conhecido como Renascença surgiu com força, resgatando a língua catalã, a literatura, a música e as tradições que por muito tempo foram suprimidas, mas essa redescoberta da identidade não era apenas cultural, era profundamente política. A Catalunha, com sua economia pujante e sua cultura distinta, buscava mais autonomia frente ao poder centralizador de Madrid. Era uma terra em plena ebulição, um caldeirão de ideias e paixões, pronta para inspirar artistas, revolucionários e arquitetos. Nesse cenário nasceu Antoni Gaudí em 1852, numa Catalunha rural profundamente religiosa e ligada aos ofícios artesanais. Sua infância, marcada por problemas de saúde, o aproximou da natureza de uma forma íntima. Ele não via apenas árvores e rochas. Ele via formas, estruturas e soluções divinas. Essa observação atenta se tornaria, mais tarde, sua assinatura estética inconfundível. Quando jovem, Gaudí chegou a uma Barcelona transformada, uma cidade que era ao mesmo tempo um motor industrial e o epicentro do despertar nacional catalão. Ele absorveu tudo: a ciência, a geometria, a espiritualidade e, acima de tudo, o orgulho de sua terra. Seu talento excepcional logo o aproximou da burguesia catalã, uma elite que, enriquecida pela indústria, buscava símbolos arquitetônicos para expressar sua nova identidade e poder. Foi nesse contexto que floresceu o modernismo catalão. E ele não era apenas um estilo arquitetônico, era uma declaração política, uma manifestação visual da identidade catalã, era um grito de independência artística que rejeitava o academicismo rígido imposto pela Espanha para afirmar a singularidade e a criatividade da região. Gaudí, com sua genialidade única e visão singular, tornou-se o maior símbolo desse movimento. Seus edifícios, como a Casa Batiló e La Pedrera, não eram meras construções, eram organismos vivos, expressões do espírito catalão, inovadores, orgânicos, cheios de cor e profundamente espirituais. Cada curva, cada mosaico, cada detalhe parecia sussurrar a história e as aspirações de seu povo. E então veio a obra de sua vida. A Sagrada Família não foi concebida apenas como um templo católico. Ela era, na visão de Gaudí, a síntese perfeita entre espiritualidade e a identidade nacional catalã. Ele via o projeto como um ato de fé, e a fé na Catalunha era inseparável de sua cultura e de seu povo. Quando questionado sobre a lentidão da construção, ele respondia com serenidade: "Meu cliente não tem pressa", referindo-se a Deus. Para ele, a obra pertencia à eternidade, à devoção e fundamentalmente a um povo. Cada torre, cada fachada, cada vitral foi projetado para contar uma história sagrada, mas também para ser um reflexo da natureza e da alma da Catalunha. Porém, enquanto Gaudí se dedicava de corpo e alma à sua obra-prima, o mundo ao redor se tornava cada vez mais instável. À medida que o século XX avançava, as tensões entre a Catalunha e Madrid se aprofundavam drasticamente. Partidos nacionalistas ganhavam força, ideologias se chocavam nas ruas e a sociedade se polarizava. A arte modernista, que antes era celebrada como expressão cultural, começou a ser vista por seus opositores como um perigoso símbolo político, uma afronta ao poder central. O templo que Gaudí erguia, com sua forte conexão com a identidade catalã e a igreja, transformava-se, aos olhos dos mais radicais, em um alvo. Em 1926, uma tragédia abalou Barcelona. Antoni Gaudí, o gênio recluso que dedicara seus últimos anos exclusivamente à Sagrada Família, morreu atropelado por um bonde. Sua morte foi um golpe profundo e coincidiu com a intensificação dos conflitos que, em poucos anos, explodiriam na Guerra Civil Espanhola. Sem seu criador para protegê-la e guiá-la,
a Sagrada Família ficou órfã, vulnerável aos ventos da política e da violência que estavam prestes a varrer o país. O futuro da grande Catedral de Pedra parecia mais incerto do que nunca. E o pior aconteceu durante a Guerra Civil. Entre 1936 e 1939, a Sagrada Família sofreu ataques brutais. Grupos anarquistas e anticlericais invadiram o local. Eles viam no templo um símbolo duplo daquilo que combatiam a religião e o nacionalismo catalão. A oficina de Gaudí foi incendiada e uma perda irreparável ocorreu. Seus modelos de gesso, maquetes e desenhos originais foram sistematicamente destruídos. Todo o conhecimento acumulado por décadas, as chaves para decifrar a complexa geometria de Gaudí, viraram pó. A Sagrada Família quase desapareceu para sempre, vítima do ódio que consumia a Espanha. Mas a resiliência é a marca da grande arte e dos grandes povos. Após a guerra e a longa ditadura que se seguiu, a obra ressurgiu lentamente das cinzas, com a ajuda de alguns colaboradores de Gaudí que sobreviveram e a dedicação de novas gerações de arquitetos. Os fragmentos dos modelos foram pacientemente remontados. A Sagrada Família se tornou um testemunho vivo da resistência cultural catalã, um símbolo de fé, arte e identidade que nem mesmo a guerra e o ódio conseguiram apagar. Sua reconstrução se tornou uma missão nacional. Hoje, a construção da Sagrada Família continua, impulsionada por tecnologia de ponta e uma paixão que atravessa gerações. Ela não é apenas um trabalho arquitetônico, é a continuação do legado de um gênio e a afirmação da identidade de um povo. Suas torres se erguem em direção ao céu de Barcelona como um farol de esperança e perseverança. A Sagrada Família é muito mais que um monumento. É um grito de identidade, uma oração esculpida em pedra e luz. A obra de Gaudí permanece como um poderoso lembrete de que a arte, quando carrega a alma de um povo, nunca pode ser verdadeiramente destruída. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!